é um processo, eu sempre esqueço, é um processo emocional. Todo mundo sabe. E aí, se eu consigo trazer um aspecto ainda mais poderoso para essa questão emocional, principalmente que gere conexão, principalmente a conexão que eu digo que não é aquela conexão de rapport, porque rapport tem como objetivo também criar uma conexão, mas é baseado ali em postura, é baseado em né, você modelar um pouco a pessoa ali, postura, fala, tom. Agora, conexão emocional, você só vai conseguir criar através de histórias, por incrível que pareça. E por um trecho importante da história. Qual trecho que é? Vamos ver se vocês sabem, se vocês estão antenados. Qual trecho das histórias acaba sendo mais importante na criação de conexão emocional? O Adriano colocou aí. Dor. Toda vez que você conhece uma história, conversa com uma pessoa que ela tem o mesmo desafio que você, a mesma dor que você, isso cria uma conexão emocional. Aí, meus amigos, é só vender, é só tirar o pedido. Se você conseguir criar essa conexão emocional, você tira o pedido. Por isso que os depoimentos, que são histórias, são extremamente importantes dentro do nosso negócio. E a gente vai falar sobre vários pontos importantes aí de como contar a história de maneira adequada, de como se abastecer de muitas histórias, de conhecer a história dos outros, porque quanto maior for o seu portfólio de histórias, e gente, se eu estou com um prospecto e eu identifiquei o perfil dele, você pode ter certeza que eu tenho uma história para contar para ele. Porque eu conheço a história de centenas, não vou falar milhares, né, mas dezenas de pessoas. Eu conheço a história de muitos de vocês aqui. E eu vendo, e eu já vendi, por exemplo, olha que louco, eu já vendi e já recrutei contando a história da Miriam e do Milton. Já vendi e recrutei contando a história da Miriam e do Milton. Tenho certeza que alguém aqui já vendeu ou já recrutou contando a minha história. Tenho certeza. Fatos contam, histórias vendem. Vamos lá. Gente, quais são... Vamos começar a dar uma organizada aí para a gente poder criar uma linha de raciocínio bem legal, tá? Nossa, começou a bombar agora. Ainda bem que a Mi, que está sempre presente, aí está me ajudando a aceitar a galera. Não sei porquê, estou na sala de espera aqui. Eu invadi o Zoom do Fê, né? Que está em alguma montanha, sei lá onde ele está. E aí, sem conexão, mas ainda bem que eu consegui pegar o acesso aqui, né? Olha lá o Adriano falando, né? Já recrutei muito contando a história do engenheiro que morou nos Estados Unidos. Todo mundo sabe a história. Gente, aí vem um ponto. Eu vou dar uma organizada, tá? A gente vai entrar nesses pontos importantes aí. Primeiro, os 3 efeitos importantes que as histórias têm. Um deles eu já falei para vocês. Criam conexão. Esse é o primeiro, criar conexão. Segundo, geram impacto emocional. Gente, olha que louco. Deixa eu falar os 3, depois eu volto e explico os outros. Terceiro, facilitam a lembrança. Que você meio que ancora aquilo lá através de uma história, né? Já viu um caso, você contou você viu uma história, você viu um caso, você acaba sempre ancorando e lembrando de algo, de um lugar, de alguém, pela história que foi contada, tá? Então você acaba dando uma ancorada naquilo. Falando do impacto emocional, olha que interessante. Quando você está assistindo um filme, pode ser qualquer tipo de filme, e você vê que uma parte ou uma história de algum personagem ou do próprio personagem tem conexão com a sua. Aí você vê o quê? Uma pessoa chorando, uma pessoa rindo, uma pessoa criando uma conexão diferente das demais, porque ela se vê ali naquela história. Se você já passou, às vezes, tá vendo um filme,
está relacionado, atrelado a algum tipo de, putz, um desafio pessoal da pessoa que está passando por uma doença, por exemplo, e você já passou pelo mesmo desafio, o nível de conexão e envolvimento que você tem ali dentro do filme, ali dentro da jornada, é gigante. Porque ele tem esse impacto emocional que é muito importante. E no processo de vendas, como a gente fala, é mais ainda. Por quê? Porque o processo de vendas é um processo emocional, né? Ué, adoro essa frase aqui, ó. Se você não contar histórias, seus prospectos só verão números e argumentos, não significado. Olha que forte isso. Gente, dentro do digital, quando a gente vai olhar para o digital, a gente tem né, esse braço digital. Qual que é um dos gatilhos mais importantes que as pessoas sempre utilizam? Sem o escassez e urgência. Tem um outro gatilho muito especial, muito importante e essencial dentro de qualquer trabalho digital. Qual que é? Prova social. Prova social. Prova social o quê? É a história de alguém. É o resultado de alguém. É alguém. Criou um significado, criou uma conexão. Se você se vê naquela prova social, você fala, opa, isso é para mim também. Isso vai funcionar comigo também. Então, você traz um pouco dessa questão de significado, principalmente dentro do universo que a gente vê aí, que é uma loucura, né? Vamos lá, próximo ponto. 4 tipos de histórias que você pode estar utilizando que são efetivas no seu dia a dia de Hive, tá? Primeira delas, a sua. A sua própria história. Gente, eu lembro uma vez, estava conversando com um amigo, e muitos de vocês sabem, né? Eu demorei nos primeiros 12 meses dentro da venda direta, né? Eu vendi produto para minha mãe, minha avó e minha tia e recrutei apenas 2 pessoas. Tinha ganho R$ 3.111. Esses foram meus primeiros 12 meses de venda direta. Depois eu pude, né, permanecer, me desenvolver, me conectar e construir uma história de sucesso. E eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa tinha tido um resultado absurdo, rápido, em 1 ano e meio, bateu todos os recordes. E aí eu estava falando que eu compartilhava muito a história dele. Aí ele virou para mim e falou assim, Rafa, a sua história ela é muito mais valiosa do que a minha. Porque pouquíssimas pessoas vão ter o perfil que eu tenho e que eu tinha de quando eu iniciei no negócio, porque eu cheguei pronto para o negócio. Você chegou ruim para o negócio. Eu cheguei sem nenhum tipo de habilidade, sem nenhum tipo de desenvoltura necessária dentro das nossas habilidades que a gente sabe que são importantes, do processo de venda, do processo de recrutamento, do processo de liderança. E eu passei por muitos desafios para poder chegar num resultado. Ele falou: você vai conseguir ajudar e contribuir, inspirar muito mais do que a minha história, porque você vai criar muito mais conexão emocional do que eu. Por isso que e aí ele virou e falou assim: cara, eu conto muito mais a sua história do que a minha história. Por quê? Porque você consegue passar isso. Porque a maior parte das pessoas vão iniciar esse negócio sem habilidades, sem um preparo, sem o que é necessário para poder construir um resultado. Todas podem, e eu mostro isso justamente através do seu resultado, da sua história. Então, a sua história, gente, a sua história, se você não conta, eu vou explicar como é que vocês vão contar a sua história, o seu depoimento, a importância, a lógica, porque existe uma lógica no storytelling para que você seja mais efetivo. Eu vou explicar e vou contar como que ela é, tá? E aí, você tem que entender, se você hoje não compartilha a sua história, que você está deixando de impactar positivamente a vida de muitas pessoas. Porque eu tenho um monte de gente na mesma situação que você, vivendo o mesmo desafio que você, às vezes já viveu, e você está deixando de impactar positivamente a vida de alguém. Contribuir para o desenvolvimento das pessoas, contribuir para o sucesso das pessoas.
Então, não deixe de contar sua história. Nunca, nunca. Você não faz ideia que às vezes tem alguém do seu lado que está precisando escutar a sua história para se motivar, para se inspirar, para poder crescer. As histórias importantes não são só daquelas que já têm um resultado expressivo. Sua história, às vezes, de como você conseguiu fazer algo, ou seja, mesmo durante a trajetória que você está, você não tem noção do poder que ela tem. Tá? Então, legal. 4 tipos de história. A primeira história é a sua. A segunda história, oh, o segundo ponto é o quê? A história de alguém. A história de alguém. Por isso que eu falo, gente, aqui tem, né, a gente está num grupo mais seleto, mas tenta conhecer a história do maior número de pessoas que você puder. Todo ambiente que você tiver, que tiver outras pessoas da raiva, conheça a história delas. Vocês não têm noção quão isso é importante. Porque hoje eu estou conversando com um prospecto. Na hora que ela me fala a profissão, eu já vou aqui, ó. Quem que eu conheço que tem a mesma profissão? Estou falando com o advogado, eu já sei quem vai com a história. Estou falando com o médico, eu já sei o que eu vou contar. Estou falando com o empresário, eu já sei que história que eu vou contar. Estou falando com o educador físico, eu já sei que história que eu vou contar. Estou falando com o fisioterapeuta, eu já sei. Com quem eu estiver falando, eu já sei a história que eu vou contar. Eu já sei. Você tem que ter um HD de histórias da raiva, você não tem noção o quanto conhecer a história dos outros pode ser importante na construção do seu negócio, no recrutamento, numa venda de produto. Você não tem noção. Ó, o Adriano de novo. Gente, todo dia é contar a história dos outros. Do doutor Fabiano e da doutora Érica. Cara, a doutora Érica falou médico, pum, doutora Érica. Né? Falou Nutri, pum. A Ariane, né? Cara, para todo mundo eu tenho, falou pro casal, falou, eu tenho já as gavetinhas ali de como que eu puxo acesso àquela historinha e já começo a contar aquela historinha. E tenho certeza que ele conseguiu criar conexão, que ele trouxe o exemplo, que ele trouxe o gatilho emocional para converter, seja no recrutamento, seja na história, tá? Histórias de superação. Pode ser do produto. Aqui a gente está olhando mais para a parte de recrutamento, né? Então, a história de superação das pessoas. E, gente, às vezes não é só uma história de superação relacionada a algum grande resultado que a pessoa teve. Quantas histórias a gente já não escutou de pessoas que não têm... Porque a gente tem muitos resultados, gente, intangíveis. Muitos. Que muitas vezes, posso até dizer, na maioria das vezes, é mais importante que o resultado material. Eu conheço um monte de gente que está na raiva pelos intangíveis. E se ficar do jeito que tá, pro resto da vida tá ótimo. É o que ela quer, porque é o mais importante para ela. E é uma história de superação. Eu conheço várias. De alguém e eu tenho certeza que vocês também. De alguém que estava depressivo, de alguém que estava já desacreditado, que alguém que não tinha confiança em si mesmo, que alguém não tinha mais um ciclo de relacionamento, alguém que estava perdido. Vixe, várias gavetinhas de novo de histórias de superação. Que, de novo, não necessariamente precisam ser relacionadas somente ao material, entendam isso. Às vezes a gente se prende somente às histórias relacionadas a grandes resultados financeiros. E às vezes não precisa também ser grandes resultados financeiros. Contar a história de alguém que tem hoje uma atividade paralela, que ganha R$ 2.000 a mais por mês, já é uma baita história de superação, já é uma história que muitas pessoas querem. Então tenham isso. Histórias de visão de futuro. Como que é essa história de visão de futuro? Essa é uma técnica de história. Alguns aqui já me viram fazer isso. Eu faço isso às vezes em treinamento com afiliados, afiliados próximos, e eu faço isso com prospectos também. Como que é uma história de visão de futuro, de perspectiva? É você virar para o seu afiliado e para o seu afiliado não, para o seu prospecto e dizer: imagina como será a sua vida com R$ 5.000 a mais por mês. O que você vai poder fazer com esse dinheiro? Imagina como será a sua vida com mais disposição, com mais saúde, fazendo parte de uma comunidade.
que vai contribuir, vai agregar. E, gente, olha que interessante. Se fala, quando a gente para falar de tendências de negócio, globalmente, se fala muito sobre comunidades hoje, né? Comunidade disso, comunidade. E comunidade nada mais é do que pessoas que se juntam, que se unem, porque tem histórias comuns, objetivos comuns, essência comum, tudo, pontos em comum. Isso é como se cria uma sociedade. Uma sociedade não, uma comunidade. Sociedade é diferente. Comunidade se cria com histórias que elas vão converger em um ponto em comum em algum momento. Assim que você une comunidades, tá? História pessoal, história de alguém, de terceiros, histórias de superação e histórias de perspectiva, de visão, de futuro, que você pode fazer a pessoa se imaginar com aquilo. É a famosa, se eu posso usar esse termo, talvez sim, talvez não, de esperança, né? Mas o que move muitos aqui é justamente isso. Essa história futura. E aqui eu quero trazer um ponto importante. Mas não deixa de viver o presente. Tá. Sabe por quê? Porque talvez hoje você já esteja vivendo o que você desejava e o que você rezava e o que você almejava no passado. E você, tudo bem de estar numa busca constante por evolução, por conquista, por superação, tudo, mas não deixa de estar vendo o presente e estar curtindo aquilo que você pôde construir, aquilo que você tem, e muitas vezes talvez você já esteja numa situação que era o que você desejava lá atrás. Tá? Bora lá, gente. Como contar uma história envolvente? Quem já dá depoimentos há muito tempo já sabe como fazer isso. Já sabe a lógica por trás de um depoimento, de contar uma história, e principalmente o ponto que eu comentei lá no começo. Qual é o ponto principal de conexão emocional quando estou contando uma história? Que é a dor, que é o desafio. Isso é o que transcende, isso é o que cria essa conexão, tá? Tem um visitante aqui especial, gente. Meu amor, você vai participar? Conta pra galera como que funciona o depoimento que você já viu seu pai fazer várias vezes. Ai, gente, isso aqui é surreal, maravilhoso. Meu amor, você vai contar pra galera como é que dá um depoimento? Vai? Ai, vamos lá. Gente, primeiro passo, você vai contar um pouco de você, o seu background, é... Você vai contar o seu background, você vai trazer uma apresentação de você. Eu acabo usando o termo background, mas todo mundo acaba não, às vezes, sabendo qual que é o termo background e tudo mais. Mas você vai usar o quê? Contar um pouco da sua história, que é um pouco do seu passado. Qual que é a sua formação? Qual que é a sua principal atividade hoje? Oi? Quer? Um pouco da sua atividade hoje, o que você está fazendo, o que você já fez. Dá tchau. Você vai contar de você. Então, gente, a galera quer. Deixa eu ver aqui. Eu vou contar a minha história depois, tá? Bom, estava me atualizando as mensagens aqui. Nicolas, daqui a pouco o Pedrão tá na área. Gente, então você vai contar para todo mundo. Toda vez que eu conto a minha história,
Todo mundo que já escutou algumas vezes, vou dar um exemplo aqui, a Miriam, a Michelle, a Gabi, o Nicolas, a Sandra, o Adriano, o Brunão, a galera que está aqui que já tem mais um tempo, o Gui, todo mundo sabe contar uma história. Porque toda vez que eu conto é igual. O pessoal fala, por que você não muda um pouco a sua história? Eu falei, cara, por que eu vou mudar a minha história? Essa é a minha história, e se quanto mais as pessoas souberem da minha história, até falar, que tem um monte de gente que brinca, que fala igual eu conto a minha história, esse é o mais importante. Depois eu vou contar ela para vocês entenderem qual que é a lógica dentro desses 4 pilares. Vocês vão entender a lógica quando eu estiver contando uma história, tá? Segundo par, então primeiro você vai se apresentar, contar o seu background, a sua formação e tudo mais. Segundo, obstáculo, a dor, o desafio. O que está te incomodando? O que estava te incomodando que te fez buscar uma alternativa, buscar algo diferente? Tá? A dor. É aqui que você vai criar a maior conexão emocional. E é aqui que é muito importante. Terceiro, explicar como que a raiva, o que você enxergou na raiva e como que a raiva vai mudar isso. Tá? E o quarto, você vai validar e falar de perspectiva, falar de futuro. Tá? Às vezes você está no terceiro ponto, e aí você fala de perspectiva, aquilo que você enxerga. Se você já atingiu aquilo que você deseja, você valida aquilo que você falou que queria e também não deixa, a gente nunca vai deixar de passar uma perspectiva, passar um futuro, tá? Então, por exemplo, quando eu conto a minha história, eu sempre falo, seguir à risca tudo aquilo que a sociedade, meus pais sempre falaram. Rafa, tire boas notas, faça uma boa faculdade, encontre um bom emprego, trabalhe a vida inteira lá. Por que eu acabei criando, né? E é exatamente a minha história, mas eu já conto ela de um jeito que eu já vou criar a conexão, porque muitas pessoas seguiram esses passos. Tiraram boas notas, fizeram uma boa faculdade, encontraram um bom emprego. E eu estava lá, trabalhando na maior empresa química do mundo, pude morar nos Estados Unidos, pude morar na Alemanha, e quando eu me vi, eu estava 92 quilos, ou seja, estava com problema de saúde, todo mundo tem uma certa dedicação, está imerso dentro do trabalho, acaba tendo algum tipo de problema de saúde, e eu comecei a refletir a respeito do meu futuro. Olhei para o meu chefe, olhei para o meu diretor, meu vice-presidente, e falei, cara, esses caras têm a vida que eu quero? Não. O que eu estou fazendo aqui? E aí eu sempre trago uma frasezinha de impacto, né? Para trazer essa dor. Eu identifiquei a minha dor, identifiquei a satisfação do que eu estava vendo. Não existe sentimento pior do que você estar fazendo algo que não vai proporcionar aquilo que você deseja. Aí é quem tá no CLT, que se vê num trabalho sem perspectiva, sem poder de escolha. Eu falei, cara, eu preciso mudar. Eu preciso buscar algo que possa me proporcionar poder de escolha. Todo mundo, gente, que está infeliz dentro do CLT vai se identificar com essa história, porque ele vai olhar e falar, cara, eu realmente estou fazendo algo que não vai proporcionar aquilo que eu desejo, e eu quero ter mais liberdade, eu não consigo escolher minhas férias, eu não consigo escolher que hora que eu saio, que eu não consigo escolher nada, a empresa domina a minha vida. Ou seja, eu enalteço a dor, eu trago uma fase de impacto para a minha dor e eu crio uma conexão com as pessoas que estão vivendo aquilo que eu vivi. Precisava buscar uma alternativa para isso, para poder encontrar mais poder de escolha. Fui fazer uma pós-gestão empresarial para entender mais sobre o negócio, que eu vi que empreender seria o caminho para isso. Eu vi a complexidade que é empreender. Aí eu já trago aqui eu já trabalho algumas possíveis objeções, porque eu falo que já empreender é desafiador. Ter seu próprio negócio envolve risco, envolve uma série de coisas. Eu vi que não era tão simples ter o próprio negócio. E foi aí que eu conheci a venda direta. Foi que eu conheci a Hive, né? No meu caso não foi a Hive, mas no caso de muitos de vocês é a Hive. Foi aí que eu conheci a venda direta, uma oportunidade legítima, na qual eu poderia desenvolver inicialmente em paralelo, o que me dá um pouco, na época me deu um pouco mais de segurança e tranquilidade, porque eu não precisava largar o meu emprego, não precisava largar aquilo que eu tinha, enquanto eu ia desenvolvendo as habilidades necessárias até o momento que eu pudesse largar tudo para viver disso. E isso demorou 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, eu pude largar tudo para me dedicar única e exclusivamente a algo que hoje me proporcionou ter poder de escolha. Tanto que hoje eu posso acompanhar todos os steps do meu filho, que tem pouco mais de 5 meses. Essa é a história. E poder hoje escolher o que eu quero fazer, a hora que eu quero fazer, o que eu quero fazer, onde eu quero fazer. Então, os 4 pontos.
Contei de uma maneira mais resumida. E, gente, é muito importante que você saiba contar a sua história em 1 minuto, em 5 minutos e em 10 minutos. Vai do tempo que você tem da conexão que você está com a pessoa. Se eu estou contando a minha história, estou na etapa do trabalho, a pessoa falando, cara, é isso mesmo. Eu até paro um pouquinho da minha história e vou entrando na história da pessoa. Puta, cara, já dei esse desafio, mas como é que tá? O que aconteceu? O que não sei o que? Por quê? Quanto mais conexão, quanto mais reflexão, quanto mais essa conexão emocional e quanto mais reflexão eu conseguir que a pessoa tem em relação à minha história, à história de alguém, melhor, mais conexão emocional eu vou conseguir criar, mais eu vou conseguir potencializar o meu resultado, porque se eu criei essa conexão, se eu conseguir fazer essa pessoa conectar com a dor e visualizar a mesma visão que eu tive, o mesmo desejo que eu tive, é tirar pedido, gente. Quem já conseguiu fazer isso com excelência e viveu isso, você sabe que isso converte. Você sabe que isso converte. Ó, vou dar um outro ponto importante aqui. Eu sempre gosto de dar alguns exemplos aqui. Vou dar o exemplo desse casal maravilhoso da Miriam e do Milton, especialmente do Milton. Tá ali os dois. Ó. A Mi já tá até ali cuidando do rostinho dela. A Miriam é espetacular, né, gente? O Milton tem que. O Mi tem que passar no Milton também, essa máscara aí. Gente, o Milton, ele tem uma habilidade que. E o Fernando Izumi também tem. Algumas pessoas aqui têm. Qual que é essa habilidade? De conexão. E sabe como o Milton cria conexão com prospectos em qualquer lugar? Com história. O que eu já vi o Milton contar de história, gente, vocês não têm noção. De quando ele era garoto, de quando ele era adolescente, quando ele começou negócio de planta, de esporte, de tudo que vocês possam imaginar. Ele tem uma história para tudo. E onde ele pega, e onde ele cria conexão? História. Na hora que ele pega um gancho, podem reparar, eu gosto de tentar entender as lógicas no caos das coisas, porque eu falo assim, nossa, eu não consigo, às vezes, porque eu entendo que tudo são habilidades, às vezes uma pessoa tem mais facilidade do que a outra, né? Então, quando a gente tem, não que a gente não consiga desenvolver isso, mas ele tem essa facilidade de conexão, porque tem uma facilidade de pegar um gancho e, pum, contar uma história da vida dele, de algum familiar dele, de alguma coisa que ele cria uma conexão com aquilo que aquele prospecto falou e, pum, quando vê, ele está mostrando o plano para o cara. Então, você pode usar além, você pode usar as histórias para criar conexão com prospectos, antes mesmo de falar do negócio. Na verdade, é uma ótima estratégia que você pode utilizar para conectar com prospectos, principalmente com prospectos frios, tá? A chave está sempre na emoção. Quanto mais a história for real e autêntica, mais impacto terá. Por isso que quando você está contando a sua própria história para alguém, ela tem um impacto. E se você conseguir contar com emoção a história de alguém, também vai ter impacto. Às vezes você tem uma história super importante dentro do seu negócio, e aí quando você conta, você fica emocionado, até você arrepia. Quem já não se arrepiou contando a história de alguém de dentro da raiva? Eu já. Aí você conseguiu transmitir emoção. Se isso acontece, beleza, se você conta com esse impacto, você conseguiu transmitir emoção. E se você conseguiu transmitir emoção, a probabilidade de você conseguir converter, tirar um pedido ali é muito grande. Muito grande. Tá? Como usar histórias para quebrar objeções? Ó, gente, falei de história para criar conexão. Falei de história para ajudar você a vender. Fatos contam, histórias vendem. E histórias para quebrar objeção. Tá? Antes de quebrar a objeção, vou ensinar um ponto importante, que é toda vez que você receber uma objeção, isole essa objeção. Tá? Porque eu amo trabalhar a objeção com histórias. Ah, eu não tenho perfil. Legal. Ô, fulano, além do perfil, tem mais alguma coisa que está te impedindo de iniciar na raiva? É assim que eu isolo uma objeção. Ah, é uma questão financeira. Poxa, fulano, além da questão financeira, tem mais alguma coisa que te impede de iniciar na raiva?
Por que que eu gosto de isolar a objeção, gente? Porque eu vou trabalhar essa objeção e uma das melhores maneiras de trabalhar a objeção é contando história. E aí, se eu vou contar uma história relacionada a uma objeção e a pessoa tem mais objeções, ferrou. Eu vou ter que contar 2, 3 histórias. Então, é melhor eu tentar encontrar e contar tudo dentro de uma única história. Então, por isso, sempre isole as objeções. E mesmo que você, às vezes, não goste de usar histórias para contornar objeções e queira usar mais artifícios, mais técnicas, é a mesma coisa. Porque a partir do momento que eu entrei no trabalho de contornar aquela objeção, se eu sei todas, fica muito mais fácil do que eu trabalhar aquela objeção e a pessoa me dar outra objeção. Aí eu tenho que voltar tudo e fazer tudo de novo, tá? Então, boa. Objeção, eu não sou bom em vendas. A pessoa falou, eu não sou bom em vendas. Com certeza você conhece alguém que não sabe vender, que não é bom em vendas, não sabe vender. Eu conto a minha própria história quando a pessoa fala isso. Eu sei exatamente como você se sente. No meu primeiro ano, eu vendi produto para minha avó e minha tia, que mais compraram com dó do que performance minha. Aí a pessoa já ri. Mas você gosta de compartilhar? A partir do momento que eu entendi que se eu compartilhasse aquilo que eu gostava, eu estava fazendo exatamente isso. Então, quando você gosta de alguma coisa, você compartilha com alguém? Ah, compartilhe. Pronto, trabalhei, contornei a objeção de vendas. Essa, no caso, com a minha história, né? Porque eu era uma pessoa que não tinha habilidade de vendas, tá? E aí, gente, deixa eu dar um ponto importante em trabalho de objeção. Quando você termina de fazer, uma das coisas mais importantes, que é uma das coisas que eu mais tento extrair o quanto antes do meu prospecto, é a motivação dele, é o sonho dele, é o objetivo dele, é aquilo que ele quer, aquilo que ele está buscando. Por quê? Porque isso é o que eu uso como argumentação. Então, por exemplo, veio a objeção de não sei vender. Eu vou contar minha história, eu sei exatamente como você se sente. Na verdade, eu vou isolar primeiro. Tem mais alguma coisa além disso que te impede? Não, não tem. É só isso, legal. Eu sei exatamente como você se sente, porque em 12 meses eu vendi produto para minha mãe, minha avó e minha tia. Só que, assim como você, eu não ia deixar isso me impedir de conquistar aquilo que eu queria, que era poder de liberdade, poder de escolha. Assim como eu sei que você não vai deixar isso te impedir de desenvolver novas habilidades para conquistar isso que você deseja, que é mais tempo com o seu filho, que é uma renda extra, eu vou usar aquele gatilho que ela me deu. E, gente, quando você usa isso, você usa a motivação da pessoa contra ela mesma, mostrando que ela não vai... eu já estou motivando a pessoa. O fulano, você não vai deixar que o fato de você não ter habilidade de venda te impeça de conquistar isso que você deseja. Tenho certeza. Você está disposto a desenvolver novas habilidades para realizar isso que você deseja? Estou disposta. Então conta comigo que eu vou te ajudar a vender. Vou te ensinar o que eu também não sabia. E eu ainda vou ter mais propriedade para te ensinar porque eu passei por isso. Pronto. Quando você usa, a motivação é forte, porque não tem o que falar. Tá? Eu não conheço muitas pessoas. Eu também não. Aqui, todas as objeções são a minha própria história, né? Eu vivia dentro de um laboratório de emissão de gases veiculares e tinha pavor de falar com pessoas. E aí eu vou usar os mesmos gatilhos, eu vou isolar e vou trabalhar e vou contar e trazer a história de alguém. Isso parece arriscado. Meu Deus, se a pessoa falar isso, já dá 2 tapas nela, né? Brincadeira, gente. Eu nunca no processo de objeção você bate de frente com o seu prospecto. Você sempre vai concordar com ele, mas quem fala que isso aqui é arriscado, né? Nossa Senhora. É mais, eu acho que atravessar a rua é mais arriscado que fazer raiva. Enfim, bom, não preciso nem falar como é que você vai trabalhar essa objeção, que é muito bom, né? Olha que importante, quando a gente trabalha com o emocional e que a venda é um processo emocional, quanto mais lógica você quiser trazer, mais desafio você vai ter. É óbvio que às vezes você vai estar com uma pessoa que é mais analítica, que é mais técnica, mas você já identificou isso. Não deixe de trazer um contexto, de trazer uma história de qualquer maneira para trazer isso, mas também você pode trabalhar uma parte um pouco mais racional, mas nunca deixe o emocional de lado, tá? Ele é sempre muito importante. Bom, como ensinar a equipe, vocês aqui como pró? Gente, ensina a galera a dar o próprio depoimento. A gente deixa isso, cara, e aí eu coloco, porque assim, eu já tive muito, já tive até eu já fiz até seminário disso, tá? Mas
você não pode deixar isso solto. Se você explicar esses 4 pilares de como a pessoa vai contar a história dela, Gabriel, afasta os analíticos, né? Que ela vai na emoção, vai na energia, vai na crença, vai na convicção. Normal, faz parte. Gente, se você ensinar a galera esses 4 passos de como dar um depoimento, como contar a própria história, é muito importante. É o background, a dor, a solução que ela encontrou e a perspectiva de futuro, ou validar o resultado já conquistado e perspectiva, tá? E esses 4, gente, vão ajudar as pessoas no processo de venda e recrutamento. Então, você não pode deixar de fazer treinamentos voltados a isso para o seu time. Assim como nem todo mundo está aqui, é você pegar e mandar no grupo, no seu grupo ali do WhatsApp, o seu time, ou para algumas pessoas que são importantes como o Pro, e falar, gente, hoje no Conexão Hive Pro, a gente teve um treinamento fantástico a respeito de histórias, a importância delas dentro do nosso negócio. Quem aqui já não foi impactado? Quem aqui já não foi inspirado por uma história? Então vamos lá, olha como que se conta uma história. Existe uma lógica de como contar a história para que ela seja mais efetiva, para que você realmente possa converter. E aí você ensina a galera. A gente aprende mais quando a gente ensina, não? Então não deixe de passar isso para 1, 2, 3, 4 pessoas de como contar uma história, porque quanto mais pessoas do seu time conseguirem contar a história da maneira correta, é uma baita ferramenta para elas alavancarem o negócio delas, tá? Vamos lá. Desafios. Quem gosta de desafios? Quem tem colocado em prática os desafios aqui colocados, gente? A Gabi se denunciou ali, ela acho que faz parte dos desafios só. E, gente, quem ri compartilha do sentimento, né? Então tem outras pessoas que colocam só algumas coisas em prática aqui. Tá tudo certo, tá, gente? Sempre coloca aquilo que vai acabar acontecendo exatamente isso. Muitas vezes você vai executar aquilo que você sabe que está sendo mais importante. Ou às vezes você vai deixar de executar um desafio porque ele vai te tirar da zona de conforto. E aqui eu quero trazer um ponto. No nosso negócio, gente, a venda direta em especial, ela tem uma característica muito doida. Quando você se sente estagnada, é uma das dicas mais preciosas que eu posso compartilhar aqui com vocês hoje, óbvio, além do tema de hoje, que é, ela vai pegar na sua ferida. Se você está estagnado por algum motivo, é porque você não está trabalhando aquilo que talvez você saiba que precisa trabalhar porque é desafiador para você. Eu brinco que é a ferida. Você tem uma ferida hoje, seja ela de assumir uma liderança, de, né, de prospectar, de falar com pessoas, de encarar os nãos, encarar os desafios e superar, enfim, ela vai encontrar a sua. Você vai chegar num patamar que aí você vai dar uma estagnada. Toda vez que você dá uma estagnada, tenta identificar qual que é a ferida que tá aberta no momento. Porque a venda direta vai ficar cutucando aquela ferida ali. Até você. Vai acontecer 2 coisas. Uma que eu desejo que não aconteça, vocês estão aqui conectados, não vai acontecer quando você desiste. Aí você não conseguiu trabalhar aquilo. A outra é quando você evolui, que significa o quê? Você identificou e evoluiu. E aí essa ferida deixa de ser uma ferida. Aí você passa a ter uma nova história e passa a inspirar mais pessoas. Toda vez que você curar uma ferida, você vai ter uma história nova para contar, de superação, de inspiração, e é o que vai fazer você crescer. Então, para entender que talvez hoje você precisa ajustar um ponto, talvez você até saiba qual ponto é esse, e você não está fazendo porque você está com algum medo, algum receio, alguma insegurança, algum ponto. Então, assim, não deixa de pedir ajuda, não deixa de trabalhar esse ponto, porque é o que está precisando ser trabalhado. E às vezes vem um desafio e você acaba não trabalhando o desafio justamente porque ele vai te tirar da zona de conforto. Ele vai te incomodar. Ai, não, isso aqui deixa quieto. Faço depois. O faço depois já é um grande indício de que isso é algo que você pode estar precisando trabalhar.
Então, tenta identificar isso. Ah, mas eu não sou bom nisso. Tudo bem. Você pode ter atingido o patamar que você tem hoje, o resultado que você tem hoje, só que para que você avance, para que você tenha um resultado diferente do que você tem hoje, você vai ter que fazer uma coisa ou outra diferente. Durante muito tempo eu fiquei estagnado por alguns pontos importantes que eu precisava desenvolver e tinha medo, tinha anseio, tinha insegurança de desenvolver eles. E eu falei, pô, enquanto eu não conseguir trabalhar isso, desenvolver isso, encarar isso de frente, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. E o nosso negócio tem essa característica. É muito louco isso. Na verdade, se a gente for parar para pensar, é tudo, né? Tem duas pessoas no mesmo cargo e uma é promovida, a outra não. Por que será? Porque uma trabalhou, as duas estavam desenvolvendo a mesma coisa, mas uma encarou de frente alguns desafios que a outra talvez não queira ter encarado. E tá tudo bem, às vezes a pessoa vai ficar ali e tá tudo bem para ela. Se o resultado que você tem hoje tá bom para você, eu acredito que nós que somos prós aqui temos esse desejo constante por evolução, né? Eu acredito que você queira mais. Então é muito importante você identificar isso e falar assim, opa, esse desafio, isso aqui, isso, aquilo, outro, eu estou negligenciando, eu estou postergando, eu estou procrastinando e eu estou deixando para alguém suprir essa necessidade. Quando você deixar para alguém, a gente tem um negócio que é o time, né? O time vai estar sempre completando, sempre agregando, mas se você quer ser grande, se você quer ser um líder, se você quer desenvolver um negócio, um resultado acima da média, você vai ter que em algum momento parar para desenvolver isso. Não sou bom nisso. Que bom, você já identificou isso. Agora, como é que você pode ir desenvolvendo e suprindo isso, tá? Então, bora pro desafio agora, gente? Todo mundo vai fazer o desafio? Depois dessa, né, Rafa? Agora ferrou, né? Ai, gente, bora lá. Conta a sua história. Esse vai ser o primeiro desafio. De uma maneira que você não... Você já chegou aí, contou a sua história no Instagram, por exemplo, no Stories, no Reels. Você já contou a sua história pro time? Você já contou a sua história? Contar a sua história. Utilizando esses 4 passos, tá? Que toda vez quando a galera, de novo, né, vou trazer esse ponto importante da história, que é a dor. Porque toda vez que alguém conta uma história e essa pessoa expõe né, a fragilidade dela, ela cria tanta conexão. Porque ela compartilhou a dor. E a dor vai criar conexão, tá? Você pode gravar um vídeo e compartilhar no seu grupo. Galera, ó, hoje aprendi no Conexão Hive Pro como contar uma história e a importância disso. Histórias contam, fatos contam, histórias vendem. A importância da gente contar histórias. Então, eu quero fazer um desafio aqui no grupo, eu vou contar minha história aqui, usando os 4 pilares que eu aprendi hoje, em 1 minuto e meio, e quem aqui quiser evoluir, se desenvolver, também quero que mande a sua própria história aqui, contando, ressaltando o pilar da dor. Boa? E você vai começar a armazenar e compartilhar histórias de terceiros. Então você vai começar a ter assim, pô, legal, eu encontro qual a maior parte dos meus prospectos, qual que é o perfil deles? Ah, esse é o perfil dos prospectos. Eu estou indo para um evento, tô indo num evento fitness. Qual vai ser a história que você vai contar lá? Para criar conexão com a galera, conexão com aquele perfil. E vai armazenando as histórias. Né? Nessa dinâmica de mandar no grupo, de a galera mandar e todo mundo, acaba sendo um próprio treinamento ali da galera. Vai ser 2 treinamentos. A galera que tem dificuldade de falar no telefone e gravar um vídeo já vai ser e compartilhar a própria história já vai ser um desafio que ela vai ter que superar. E o outro que ela já vai, obviamente, aprender como fazer o depoimento e ajudar muitas pessoas. E usem para a galera esse desafio e falar assim, a sua história pode estar... o fato de você não contar a sua história pode estar deixando muitas pessoas estagnadas. Conta a sua história, porque a sua história vai impactar positivamente alguém. É o nosso trabalho social. Por incrível que pareça, contar a nossa história com os 4 pilares é um trabalho social, porque é um trabalho de empoderar e ajudar pessoas, tá? E, gente,
Vamos lá, temos 7 minutos. Eu queria deixar 10, mas foi quase bom. Para a gente abrir para umas perguntas e respostas aqui, tá? Vamos, obviamente, deixar as perguntas e respostas relacionadas ao tema aqui hoje, tá? Se alguém não tiver também nenhuma pergunta relacionada ao tema, mandem outras perguntas aí, sem problemas, tá bom? Eu acho que, deixa eu ver aqui no chat, o áudio está habilitado, mas se não tiver, alguém quiser mandar no chat, pode mandar, mas se alguém quiser, eu acho que está liberado o mic, se não tiver, vocês já... Está liberado, gente? Quem quiser liberar? Para fazer uma pergunta? Eu acho que tá. Se não tiver, manda aqui no chat, tá? Para a gente poder finalizar aí. Ninguém tem, gente. Não? Tranquilo, sim? De boa? Alguém quer perguntar uma coisa que esteja relacionada a outro assunto? Raiva, né? Mas que não esteja relacionado ao de hoje? Fica à vontade também. Lembrando que amanhã, que horas que é, Mi? 10 horas? Amanhã às 10 horas. Os convidados não pagam e os afiliados novos também. O plano é das 10 às 11, depois do treinamento? Exato. Tá bom. Ô, Rafa, ontem eu fiz uma apresentação e a pessoa está com dificuldade financeira. Como que você contorna quando é dificuldade financeira? Ela quer fazer um negócio, mas não tem grana. Maravilha, boa. Gente, a gente acaba recebendo, acredito que vocês, muitas das objeções que a gente recebe acaba sendo essa, né? Como que eu trabalho com gestão financeira? Além do dinheiro, tem mais alguma coisa que te impede? Não, não tem. Você tem cartão de crédito? Não, não tem. Se a pessoa tem, eu vou ensinar ela de como ela vai. Ó, você pode parcelar em até 3 vezes, 6 vezes, eu vejo o que vai dar para fazer. Estamos falando de investimento de R$ 100, tá? R$ 100, estou falando de praticamente você vai receber isso em produto, é você vender esse produto, tá? Ah, beleza, não tem o cartão de crédito, tá. Mas você quer fazer um negócio? Quero fazer um negócio. Legal. Então é o seguinte, você vai ter 3 produtos nesse kit, 4 produtos, enfim, o kit que a pessoa quiser, é o kit mais simples que tiver para ela poder iniciar. Mas você tem muita vontade de fazer? Você quer fazer? Quero. Ó, eu vou te ensinar uma técnica para pessoas que não têm a condição financeira para poder iniciar um negócio. Ela dando certo, você inicia um negócio? Inicio, maravilha. Ó, esses aqui são os 3 produtos. Quem você conhece que tem um perfil para consumir esse produto? Você vai pegar o telefone dessas pessoas e a gente vai falar com essas pessoas. As pessoas mais próximas, pessoas que te amam, que não vão conseguir negar, tá? Então, legal. Vamos supor que é a minha irmã. Vou ligar para minha irmã, Gabi. Gabi, irmã, seguinte. Eu sei que você é uma pessoa que se cuida, está sempre preocupada com o que está consumindo, conheceu uma marca maravilhosa, tem produtos incríveis, vou conseguir esse produto na condição de custo para você. Tô pegando ele aqui agora. Você quer? Maravilha, ó, custa R$ 130, R$ 140, R$ 150. Você faz o Pix para mim, porque eu já vou garantir aqui para você? Faço, beleza, pronto. Ligar para sua mãe, para sua tia. Para sua melhor amiga. Michele, amiga, como é que você tá? Como é que tá? Mi, seguinte, sei que você é uma pessoa que se cuida, que gosta de consome isso, aquilo. Seguinte, conheci uma marca maravilhosa de produtos incríveis, tenho certeza que você vai amar. Tô aqui pegando e vou conseguir, ó, o produto custa 179, eu consegui por 139, numa condição mais do que especial. Você quer? Quero. Legal, já faz o Pix que eu já vou garantir agora. Gente, ela vai vender antes de ter o produto. E as pessoas mais próximas, por quê? Porque vão ajudar ela. Ah, se ela tiver uma conexão melhor, uma liberdade, quiser falar, fala assim, Gabi, seguinte, estou iniciando meu próprio negócio. Você sabe o quão importante para mim? Porque para os amigos, para as pessoas mais próximas, ela tem esse nível de intimidade que ela pode falar. E eu estou querendo começar meu próprio negócio. Quero dar uma virada na minha vida e quero ir para cima, fazer as coisas acontecerem. E seguinte, eu estou com alguns produtos aqui super maravilhosos, diferenciais, incríveis mesmo. Eu sei que você é uma pessoa preocupada com isso e eu quero saber se eu posso contar com você. Você vai ter um produto de muita qualidade e vai estar me ajudando para iniciar essa nova fase na minha vida. Posso contar com você?
Ó, o produto é X, já tô com ele aqui na mão, já pode me fazer o Pix. Vai pedir mesmo, tá? Boa, ó, o Adriano colocou um ponto importante, identificar se não tem grana, né? Ou não viu o valor. Às vezes a galera não viu o valor suficiente dentro da oportunidade, né? E a gente tem que trazer o valor realmente da oportunidade, tá? Mas geralmente é como eu trabalho. Ali eu já vou ver se a pessoa vai querer realmente fazer o negócio ou não. Se a objeção de grana é somente uma desculpa, porque, gente, entendam alguns pontos. Às vezes as objeções são desculpas, porque as pessoas têm problema para falar não. O ser humano não gosta de falar não pro outro, por incrível que pareça. Você entrou numa loja, viu um monte de roupa, não quis comprar, não vai comprar, aí você vira pro vendedor e fala assim, você consegue dar uma reservada? Eu vou dar uma volta, depois eu passo para pegar. Só porque você não quer falar não para ele, porque ele teve trabalho de pegar aquele monte de roupa, de você provar e tudo mais. Olha que doideira. Então as pessoas têm desafio de falar não. Então isso é uma maneira. Ó, se eu te ajudar e te mostrar as técnicas, você avança comigo? Avanço. Se eu te mostrar uma alternativa importante para a gente trabalhar essa objeção que você me trouxe, para que você conquiste aquilo que você deseja, você topa? Topa. Beleza. Gente, porque vender sem ter dinheiro é muito fácil. Ela precisa vender 3 produtos. Ela fala com 5, 6 pessoas que amam ela, ela vai vender. Ainda mais mostrando que o produto é bom. Entendeu? Então, assim, é como eu gosto de trabalhar quando eu vejo que a pessoa realmente não tem condição. Se ela tem cartão de crédito, eu só vou criar o fluxo para ela e mostrar que vai ser muito fácil, que não vai ter como ela vender. Inclusive, eu uso esses mesmos argumentos que eu compartilhei. Se eu sei que a parte financeira, mas a pessoa tem cartão, mas ela tá com medo de assumir essa responsabilidade desse valor, eu mostro para ela como ela vai conseguir vender, né? Ela faz o compromisso, ela vai ter o pitbull atrás dela, porque ela tem a fatura para pagar, e aí ela vai falar com as pessoas próximas para conseguir vender. Estamos falando de 3 produtos, né? E é isso. Beleza? Ajudou-me? Maravilha. Gente, é isso. Tamo junto. Parabéns novamente, todos estão sempre aí conectados, no Conexão Hive, no Conexão Hive Pro, conectados dentro do sistema, dentro das atividades. Teve, né, semana passada, acabei de ver ele aqui conectado, inclusive estará lá amanhã também, lá no escritório, né, nosso querido Gabriel Duran aí, que na semana passada puxou um Hyper Fit maravilhoso, surreal, galera conectada. E amanhã, não tenho dúvida que vai ser uma baita energia maravilhosa. Estarei lá com vocês também. E é isso, gente. Tamo junto. Parabéns novamente a todos. Vamos para cima. E um fechamento de mês maravilhoso. Não deixem de perseguir os números e objetivos de vocês e colocar em prática os desafios compartilhados aqui hoje. Tá bom? Um grande beijo e um fim de semana mais do que abençoado para todos. Valeu!